Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Hoje, aula de hoje a gente vai falar sobre epitálamo, tá? Aula passada a gente falou sobre o tálamo, né? Eu espero que vocês tenham visto essa aula. E hoje a gente vai falar sobre o epitálamo, que vai ser uma aula mais curta e é sobre depressão, tá? O epitálamo, ele regula ou não regula, ou faz parte de coisas que está relacionada à tristeza, à inibição da dopamina, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. A aula hoje vai ser mais curta, porque são poucas coisas, tá? Mas primeiro vamos começar. O epitálamo é uma pequena região do diencéfalo, localizada um pouco atrás do tálamo e superiormente ao mesencéfalo. Então aqui nós temos o tálamo, porque a gente já viu na aula passada que isso... Deixa eu pintar com outra cor. A gente já viu na aula passada que isso... Oh, meu Deus do céu. A gente já viu na aula passada que isso aqui é o tálamo. Deixa eu só coisar o trave assim. Isso. A gente já viu na aula passada que isso aqui é o tálamo. Essa parte aqui é a aderência intertalâmica, que junta os dois tálamos. E agora a gente vai ver onde está o diencéfalo. O diencéfalo está localizado nessa região aqui, ó. Isso aqui é o diencéfalo, tá? E ele é composto por 3 estruturas principais que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Quais são as funções do epitálamo? Primeiro, regula os ritmos circadianos através da melatonina, que é aquele hormônio do sono, que eu vou falar bem depois da melatonina, bem no final. Os ritmos circadianos acontecem quando a gente está dormindo ou acordado, tá? Então, ele controla o tempo que a gente está dormindo e o tempo que a gente está acordado. Controla isso aí. Segundo, regula o sono noturno por conta da melatonina, ok? 3, apresenta conexões com o sistema límbico. Se a gente tem conexões com o sistema límbico, a gente tem o quê? Emoções, ok? Então, se tem conexões com o sistema límbico, a gente tem emoções. Participando dos processos emocionais, olha aqui. Processos emocionais relacionados à motivação e depressão, medo e ansiedade. Vocês vão entender o porquê disso aqui daqui a pouquinho. Por isso que eu falei que o epitálamo, ele é isso, ele é depressão, ele é tristeza, ele é tudo de ruim, entendeu? Quarto, participa do circuito de antirrecompensa em estímulos aversivos. O que seria esse estímulos aversivos? Imagine que você ganhou um presente, né? Você ganhou um presente, vou desenhar um presentinho aqui. Você ganhou um presente da sua tia, tá? Sua tia te deu um bagulho e você comentou com a sua tia um mês passado que você queria o quê? Uma bicicleta. Então, você está imaginando ganhar uma bicicleta. Então, assim que você recebe o presente da sua tia, você imagina o quê? Opa, eu tenho o quê? Uma bicicleta aqui dentro. Porque eu comentei com a minha tia que eu queria uma bicicleta. Bicicleta não, bicicleta. Eu comentei com a minha tia que eu queria uma bicicleta. Então, eu acho que eu tenho uma bicicleta. Ou eu lembro de ter comentado com a minha tia que eu queria uma boneca. Então, ou pode ter uma bicicleta ou uma boneca. E aí você fica, já esperando um desses 2 itens. Só que quando você abre o presente, tem o quê? Uma meia. Tá? Então, você ganhou uma meia. Esse estímulo aversivo, estímulo de anti-recompensa. Meu Deus. Onde é que eu tô? Veja, aqui. Esse estímulo de anti-recompensa é quando você espera ganhar alguma coisa e você não ganha. Então, você não libera o quê? Dopamina. Tá bom? Então, você não tem a liberação de dopamina. E estímulos aversivos são aqueles estímulos que... Como que eu vou explicar? Estímulos aversivos são estímulos que você vai receber se você for fazer alguma coisa ruim, mas não ruim necessariamente. Vamos supor também que você tá brigado com a sua mãe. Você brigou com a sua mãe, entendeu? Aqui, ó, sua mãe. E aqui tem você. E você brigou com a sua mãe. O que vai acontecer? Em vez de você continuar conversando com a sua mãe durante essa discussão,
você vai pro seu quarto para evitar o estresse. Então, esses estímulos aversivos, eles fazem você evitar alguma situação que você não vai se sentir bem, alguma situação que você vai se sentir estressado, que você vai sentir medo, que você vai sentir dor. Então, acho que outro exemplo que dá pra usar assim é em caso de depressão, vamos supor, né? Tentar se matar. Você tenta se matar, mas você sabe que você vai sentir dor com aquilo. Então, você não vai fazer isso, ok? Então, isso aí são os estímulos aversivos e o circuito de antirrecompensa, que é quando você não recebe dopamina. Beleza? Então, é isso aí. Quais são os componentes do epitálamo? A glândula pineal, que vai ser a glândula responsável por produzir melatonina, que eu expliquei para vocês que a melatonina, ele é aquele hormônio do sono. Então, se você tem melatonina, se você produz muita melatonina, você vai dormir, tá? Então, a glândula pineal produz melatonina, que é o hormônio do sono. Segundo, o trígono das abênulas, que é onde a gente tem os núcleos abenulares, né? As abênulas, eu vou explicar para vocês o que são as abênulas também. Então, o trígono das abênulas é uma região que a gente encontra no diencéfalo, meu Deus do céu, no epitálamo, cara, nada a ver. A gente encontra no epitálamo, que é onde tem o trígono das abênulas. Eu não sei se na imagem que eu vou mostrar pra vocês, se dá pra ver, mas eu não achei, tá? Então eu evitei colocar, mas eu posso dar um palpite de onde seria. E aqui a gente tem também a comissura abenular, que são conjuntos de fibras nervosas que conectam as abênulas dos dois lados do cérebro. Por que dos dois lados do cérebro? Uai, porque a gente tem 2 hemisférios cerebrais. Em cada hemisfério cerebral, a gente tem um tálamo, né? Então, se a gente tem um tálamo em cada hemisfério cerebral, a gente também tem todo o circuito. A gente tem um subtálamo, a gente tem um epitálamo, a gente tem um hipotálamo, a gente tem um tálamo, entendeu? Então, a gente tem um par de estruturas em cada lado do cérebro. Então, as comissuras abenulares vão conectar esses dois epitálamos que tem no seu cérebro, ok? E aqui a gente tem também a comissura posterior, que eu não vou falar sobre ela hoje, mas ela tá relacionada a reflexo, tá? Então, a comissura posterior são faixas de fibras nervosas localizadas perto da pineal, importante para os reflexos visuais. Que a gente não vai falar sobre isso hoje. Nem sei se a gente vai falar. Então, aqui a gente tem, né, vou localizar para vocês algumas estruturas. Aqui a gente tem o corpo caloso. Não sei se é bem aqui ou seria tipo mais aqui, mas eu acho que é aqui, ó, corpo caloso aqui. Corpo caloso. Aqui, a gente, tirando isso aqui, a gente vai ter o ventrículo. Ah, não, acho que não é aqui não, acho que é mais em cima. Esquece então que eu falei aqui. Aqui, a gente tem o tálamo, né? Aqui, essa bolinha aqui, a gente vai ter a aderência intertalâmica, que vai unir os dois tálamos. E aqui a gente tem o nosso destaque, né? Que é essa estrutura aqui, ó, que é o epitálamo, tá? Então, essa bolinha que a gente tá vendo aqui, ó, é a glândula pineal. Aqui, a gente tem a abênula, né, que são os núcleos abenulares. E lembra que eu falei pra vocês que eu não coloquei o trígono das abênulas aqui, porque eu não sei onde tá, mas eu chuto que pode ser isso aqui, ó. Porque forma um triangulinho, tá vendo? Ou ele tá aqui, ou ele tá pra cá. Mas é por aqui, tá? Então, se eu fosse chutar, eu chutaria que o trígono das abênulas está aqui, que é onde tem os núcleos das abênulas. E aqui, a gente tem a comissura posterior, que foi o que eu falei pra vocês, do reflexo visual. Então, essas são as estruturas que compõem o nosso epitálamo, tá? Então, é a abênula, a glândula pineal, a comissura posterior e o trígono das abênulas aqui. Núcleos abenulares. São grupos de neurônios localizados no trígono das abênulas. Então, que estão, tipo, aqui.
beleza? São conectados na glândula pineal. Por isso que eu acho que a abênula é isso aqui, ó. Eita. Eu acho que a abênula é essa aqui, porque ela tá bem ligada à glândula pineal. Tá vendo que tem tipo um begolinho que gruda aqui? Então eu acho que é isso aqui. Conectados na glândula pineal, que vai facilitar a conexão entre o sistema límbico e a formação reticular. Porque a glândula pineal, ela produz hormônios, tá bom? Um hormônio que eu sei que ela produz é a melatonina, que é o do sono. Eu não estudei muito isso aqui não, mas eu sei isso aí. Então, facilita a conexão entre o sistema límbico e a formação reticular. A gente tem dois tipos de abênulas. A gente tem a abênula lateral, que é ativada por estímulos aversivos, que são aqueles estímulos que a gente evita o estresse, a gente evita a dor, a gente evita fazer alguma coisa para gerar algo ruim pra gente, tá? Ou emissão de recompensa. Então, coisas que a gente sabe que não vão nos dar felicidade, a gente não vai fazer. Medo, ansiedade e depressão. A abênula lateral, ela vai inibir o sistema dopaminérgico. Então, ela vai fazer com que a gente não tenha dopamina, né? Através do neurotransmissor chamado chamado GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor inibitório. Então, vamos supor, se a gente tem aqui uma bolinha, que essa bolinha libera GABA, e esse GABA, ele chega em outra bolinha, e vamos supor que essa bolinha, ela libera dopamina, que é o hormônio que deixa você feliz. Se o GABA, ele chega nessa bolinha, vai inibir a dopamina, então você não vai ficar feliz, tá bom? Então, é isso aí. Então, vai inibir o sistema dopaminérgico, porque vai produzir GABA, tá? Então, o GABA, ele evita a produção de dopamina. A abênula medial, ela vai regular a dor, a resposta ao estresse, né? Porque tem aquilo que eu falei de coisas aversivas, que você não vai fazer algo que vai te gerar estresse, dor, enfim. E comportamento de evitação, tá? Que é isso aí, evitar passar por situações desagradáveis. Quais são as aferências da abênula? As aferências, elas vão chegar pela estria medular, que podem vir do córtex pré-frontal, do hipotálamo e da formação reticular. A eferência, ela passa pelo trato retroflexo, que o trato retroflexo, ele tem a modulação emocional, então ele leva coisas de emoções, e leva até o núcleo intrapendicular, que eu vou mostrar para vocês também o núcleo interpendicular. A eferência também vai pela formação reticular, pro tálamo, pro hipotálamo e pro septo. Esse septo aqui, ele é do sistema límbico. Por isso que eu falei que o hipotálamo é só depressão, tá? Então, tudo é depressão, é tudo tristeza do hipotálamo. O núcleo intrapendicular, ele vai ser uma das referências das abênulas, tá? Então, o núcleo intrapendicular, ele produz GABA também, que é inibitório. Então, a abênula medial vai enviar impulsos nervosos para o trato interpendicular, que é o trato que eu falei para vocês. Ixi, nada a ver, peraí. Vai enviar informações para o trato intrapendicular através do trato retroflexo, que é o que eu falei para vocês da modulação emocional. Então, participa da conexão entre o hipotálamo e o tronco cefálico. O núcleo intrapendicular, ele está bem perto do tronco cefálico, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo. Ele tá bem aqui, ó, mais ou menos. Tá, então ele vai fazer isso aí. Segundo, recebe os sinais e participa da regulação do sistema límbico. Porque, né, se ele vai ter eferência das abênulas, e as abênulas está relacionada com isso de estímulos aversivos, emissão de recompensa, e produz GABA, né, que o GABA é um neurotransmissor inibitório, vai estar relacionado com isso do sistema límbico, ok? Então, regulação do sistema límbico, porque as abênulas produzem GABA, e GABA é um bagulho inibitório. Terceiro, atua também em circuitos que modulam a liberação de neurotransmissores. Quarto,
A comunicação entre as abênulas e o núcleo intrapendicular ajuda o cérebro a processar estímulos negativos e ajustar as respostas comportamentais adequadas. Exemplo, ajudar a inibir comportamentos que causam danos ou evitar situações que geram punição. Então, foi aquilo que eu falei, entendeu? Não vou falar com a minha mãe porque eu vou me estressar. Então, você não vai falar. Quinto, alterações na via abênula intrapendicular associadas à depressão, ansiedade e outros distúrbios do humor. A hiperatividade das abênulas lateral está relacionada aos distúrbios depressivos, porque as abênulas elas vão produzir GABA. Se produz muito GABA, a gente vai ter o quê? Muita inibição de dopamina. Se a gente tem inibição da dopamina, a gente tem o quê? Tristeza. É isso aí. Então, está relacionado a distúrbios depressivos, porque produz muito GABA. O GABA inibe a produção de dopamina, que gera tristeza. Ok, meus amores, minhas belezas tropicais? A abênula recebe sinais das regiões que processam informações olfatórias e associam emoções da memória a emoções, memórias e comportamento. Então, se a gente, por exemplo, a gente está em um lugar e a gente sente um cheiro de algo que a nossa avó fazia, só que a nossa avó morreu. Então, vai ativar as abênulas que a gente vai sentir tristeza, né? Porque sua avó morreu. Então, é isso aí. Então, é o cheiro do bolo que sua avó fazia. Então, você vai receber esse estímulo olfatório e você vai ficar triste porque as abênulas vai ter entendido que esse cheiro chegou, né? E que sua avó morreu. A glândula pineal, ela produz melatonina e endorfina, que é um analgésico endógeno. Hormônios sexuais e luteinizantes, que é o comportamento maternal. Então, mamães, né, tem muitos hormônios luteinizantes. Melatonina vai ser produzido de acordo com a informação luminosa. A luz inibe a produção de melatonina. Então, vamos explicar para vocês como que a melatonina ela é produzida, tá? Então, a gente vai ter aqui duas situações. Vamos desenhar aqui duas situações, ok? Uma que esteja de dia. Desenhar um sol, né? Mais bonitinho. E noite. Vamos desenhar uma lua. Beleza? Então, vamos lá. O que vai acontecer, né? Essa luz do sol, ela vai chegar e vai entrar na sua retina. Deixa eu desenhar direito aqui, que parece que tá entrando dentro da íris, né? Vai entrar, já foi. Vai entrar na sua retina. E aí, quando essa luz, ela entra na sua retina, ela vai passar via nervo 2, que é o nervo óptico. E quando ela passa no nervo óptico, ela vai produzir, esqueci o nome, glutamato. Deixa eu aumentar aqui o negócio. Esse glutamato, ele vai chegar no núcleo supraquiasmático. Então, ele vai chegar no quadro. Vamos desenhar que isso aqui é um quadrado. Esse aqui é o núcleo supraquiasmático. E aí, o núcleo supraquiasmático, ele é um núcleo que ele está sempre ativo. Então, ele sempre está ligado. Por quê? Tem luz entrando no seu zóio. Então, se o núcleo supraquiasmático ele está ativo, ele vai levar a informação de que tem luz entrando. Deixa eu desenhar mais reflexo de luz aqui. Vai levar a informação que tem luz entrando para outro núcleo, chamado núcleo parafascicular. Ok? E aí, eu esqueci de falar que o núcleo supraquiasmático, ele produz... O que ele produz? GABA. Aquela porra daquele GABA.
que o GABA é? É um hormônio inibitório. Um hormônio não, um neurotransmissor inibitório. Ok? Deixa eu mudar isso aqui de lugar. Vou ter que diminuir de tamanho mesmo. Tchau. Meu Deus, eu não consegui diminuir mais. Tem que trocar o tamanho. Prontinho. O GABA, ele é um hormônio inibitório. Se o GABA, ele vai inibir o núcleo parafascicular, porque a luz não é bem luz, mas tipo assim, o estímulo de luz que entra no núcleo supraquiasmático, ele vai produzir GABA. Se ele produz GABA, ele vai inibir o parafascicular. Se ele inibe o parafascicular, ele não vai produzir glutamato. Desenhar em vermelho, né? Desenhar em vermelho, porque para ficar mais didático. O parafascicular, ele não produz glutamato. Se ele não produz glutamato, ele não vai conseguir ativar a noradrenalina. Então, ele não ativa a noradrenalina. A noradrenalina, ela é responsável por produzir a melatonina. Ok? Então, é isso aqui. Então, recapitulando. A luz, se está de dia, tá? A luz, ela vai chegar, vai passar pela sua retina. Quando ela entra na sua retina, ela vai para o núcleo supraquiasmático através do nervo óptico. Esse nervo óptico, ele vai produzir glutamato e o glutamato, ele vai estimular o núcleo supraquiasmático. Se ele estimula o núcleo supraquiasmático, o núcleo supraquiasmático, ele vai produzir GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Se ele é um neurotransmissor inibitório, ele vai inibir o núcleo parafascicular. Então, o núcleo parafascicular, ele não vai conseguir produzir glutamato. Se ele não produz glutamato, ele não produz noradrenalina. Se não tem noradrenalina, não tem melatonina, ok? Então, é isso aí, tá? E de noite, o que acontece? Se a gente vai ter um baixo estímulo de luz entrando no seu olho, né? Se a gente tem pouca luz entrando, essa pouca luz ou essa ausência de luz, ela vai fazer todo aquele trajeto que eu falei pra vocês, do nervo 2, nervo óptico, e vai liberar glutamato. Se libera glutamato, vai ativar o núcleo supraquiasmático. Só que, vocês lembram que eu falei que o núcleo supraquiasmático, ele produz o GABA? E o GABA, ele é inibitório? Se não tem luz entrando aqui, se não tem luz entrando ou pouca luz entrando no supraquiasmático, o que vai acontecer? Não vai produzir GABA. Então, se não produz GABA, deixa eu fazer em vermelho, mano, que eu tô assim muito teacher. Se não produz GABA, o núcleo parafascicular, ele vai funcionar. Então, se o núcleo parafascicular funciona porque não tem GABA, porque também não tem luz entrando, o que vai acontecer? O núcleo parafascicular vai produzir glutamato. O glutamato vai ativar a noradrenalina. Deixa eu fazer sonora mesmo. Se ativa a noradrenalina, a gente tem melatonina. Então, é isso aí. Isso tudo aqui, essa parte aqui, se eu não me engano, essa parte aqui acontece na glândula pineal, tá? Então, essa foi a aula de hipotálamo, gente. Essa foi a aula de hipotálamo. Vou tentar achar peças reais pra mostrar pra vocês, pra completar, assim, mais ou menos uns 30 minutos. Aqui ela tá com legenda. Então,
Então, aqui nós temos a glândula pineal. Ixi, não tá desenhando. Aqui, glândula pineal. Aqui a gente tem a comissura das abênulas, que é onde fica o núcleo das abênulas, tá? Aqui nós temos a comissura posterior, que é aquele negócio ligado ao reflexo. E é isso aí, gente. Tá vendo? Não é tanta coisa o sistema, o epitálamo, não. Deixa eu ver se eu acho outra. Aqui tem uma peça de mentira. Então, aqui a gente vai ter a glândula pineal. Deixa eu puxar a seta aqui. Aqui a gente vai ter as abênulas. Que a gente sabe que a gente tem dois tipos. A gente tem a lateral e a medial. Ambas estão relacionadas a estímulos de aversão, né? Que também a lateral, ela tá muito relacionada à depressão, à hiperatividade. Meu Deus, idade, tem o quê? Depressão. E aqui a gente tem a comissura posterior. Que é o quê? Reflexo visual. Vou ver se eu acho outra também. Aqui temos outra imagem. Eu acho que eu preciso salvar ela, né? Meu Deus do céu, tem que descer tudão. Aqui temos outra imagem. Aqui, ó, desenhar pra vocês conseguirem enxergar aqui. Tálamo. Aqui tem o corpo caloso. Aqui, nessa região aqui, a gente tem o giro do símbolo. É com S ou com C? Vou colocar com S. Não sei. Acho que é com C. Símbolo. Ou símbolo, né? Porque não quero ser burra aqui, não. Aqui, a gente tem o cerebelo, né? Eu falei muito dele na aula passada, que ele é coisas motoras. Aqui, a gente tem a aderência intertalâmica. O corpo mamilar, aqui, corpo mamilar, que ele está presente no sistema límbico. Se ele está no sistema límbico, ele está relacionado à emoção, ok? E ele faz parte daquela via que eu falei para vocês, do trato mamilo talâmico, beleza? Aqui, eita, vigi, o que aconteceu? Tentaram me calar, a gravação parou sozinha. Mas aqui, a gente tem a glândula pineal, que ela tá toda feia aqui, né? Tá toda feia, mas aqui a gente tem a glândula pineal. Deixa eu puxar outra seta pra cá. Glândula pineal. Pineal. Aqui, nessa parte aqui, a gente vai ter aquela parte das abênulas. E aqui, a gente vai ter... Meu Deus do céu, onde eu vou puxar a seta aqui agora? Aqui. A comissura posterior. Ok? Então, eu acho que é isso. Não sei se aqui tem outra coisa legal pra mostrar pra vocês. Acho que não. Aqui foi aquela foto que eu mostrei, né? Aqui, tálamo, não sei o que, glândula pineal. É isso aí, chuchus. Ah, não, tem mais essa aqui. Vou desenhar em cima dessa aqui, então, também. Glândula pineal. Não vou desenhar, não, tá? Aqui, ó. Em preto, glândula pineal.
aqui, comissura posterior. Nessa parte aqui, a gente vai ter as abênulas, tá? É isso aí, corpo caloso, giro do símbolo, ventrículo lateral aqui. É isso aí, gente. Bons estudos, tentaram me calar, parando a gravação do meu vídeo. Mas esse foi o vídeo de hoje, foi mais curto. E é isso aí, bons estudos pra vocês.